Bom, pessoal, então vamos lá para a nossa terceira parte da nossa aula de hoje. Então a gente terminou falando aí dos anti-inflamatórios não esteroidais, também conhecidos como ANES. Nós temos os antissecretores gástricos, que são medicamentos utilizados para inibir a secreção gástrica indiretamente. Então são os famosos aí, o omeprazol, né? É, Nós temos também além do omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Então são medicamentos aí que são antissecretores gástricos. Temos os antiácidos, muito conhecidos aí também, que vão atuar diretamente no estômago, neutralizando o ácido gástrico. Então nós temos aí hidróxido de alumínio, então temos uma série de antiácidos do sal de frutas, por exemplo, Sonrisal. Então são todos medicamentos aí antiácidos que vão controlar a acidez do estômago. Substâncias digestivas, que são medicamentos utilizados para auxiliar ou promover o processo da digestão, né? Como o ácido clorídrico, a pancreatina, a pancrelipase. Então são todos que vão ajudar aí no processo digestório, pessoal. Além disso, nós temos aí os medicamentos estimulantes do apetite, né, que são medicamentos utilizados para estimular o apetite. Um dos exemplos é o acetato de magistrol, conhecido aí como buclina também, né, que são medicamentos aí utilizados para aumentar o apetite, né. Temos os inibidores da absorção do processo digestivo, que são os inibidores do processo digestivo, no geral utilizados no tratamento da obesidade. O Orlistat é um deles, né? Pessoal, nós temos os eméticos. Os eméticos são medicamentos que vão auxiliar no vômito. Então, ele vai auxiliar, por exemplo, nos casos aí que são utilizados da pessoa que tentou suicídio, que são os medicamentos utilizados aí para lavagem estomacal. Então, um deles, né, temos o xarope de Ipeca, que são usados aí com a finalidade de provocar o vômito. Então, a êmese é o processo do vômito. Então, nós temos os eméticos que vão ajudar a provocar o vômito. E nós temos os antieméticos. Os antieméticos são medicamentos que vão auxiliar na prevenção, no controle e no alívio do vômito, né? Então aí nós temos o cloridato de metoclopramina, que é o mais comum, também conhecido aí como Plasil, né? Então são medicamentos antieméticos. Então o medicamento Plasil é utilizado para evitar, né, o vômito. Temos os laxantes também, o grupo dos laxantes, são medicamentos que vão auxiliar no alívio da constipação. O óleo mineral é considerado aí um laxativo, né, pessoal? Então nós temos aí nesses grupos aí bastante medicamentos laxantes, como lactopurga, né? Nós temos o agarol aí também, né? O agarol aí, o povo até chama de cagarol, né? Então temos o agarol, temos os lactopurgas, que são aí os laxantes. Temos os antidiarreicos, né, que são medicamentos que vão auxiliar no controle, no alívio da diarreia, lentificando a motilidade intestinal. A loperamida é um deles. Então, os antidiarreicos vai ter a função contrária dos laxativos, né? Então, ele vai evitar o que, pessoal? A diarreia, né? Temos os hormônios, que são medicamentos utilizados na terapia de reposição hormonal. Então, hoje a terapia de reposição hormonal no homem, nós temos quando ele faz o uso da testosterona, né? E temos na mulher também alguns medicamentos que vão controlar, e principalmente no pós-menopausa, onde a mulher tem aí um processo de diminuição dos hormônios, né? Então ela vai ter a possibilidade de fazer a reposição hormonal. Temos os hipoglicemiantes por via oral, que são medicamentos que vão controlar a regulação da glicemia, considerado aí um antidiabético. Então, o mais comum dos hipoglicemiantes por via oral, nós temos aí a metformina, né? Então, a metformina é um hipoglicemiante via oral, que é utilizado para o controle do diabetes. Temos os medicamentos diuréticos, né?
São medicamentos utilizados para aumentar a excreção da água e de eletrólitos pelo rins, né? Com isso, o que ele vai fazer, pessoal? Vai varrer o sódio aí que está em excesso. Então, essa é a finalidade dos diuréticos. Os medicamentos diuréticos, como furosemida, né? E uma série aí de outros medicamentos são utilizados com a finalidade de aumentar a nossa diurese. Se aumenta a diurese, você tem uma diminuição da pressão arterial. Pessoal, então falamos aí dos principais grupos de medicamentos, né? E é importante que você faça essas anotações no caderno de vocês. Agora a gente vai falar sobre as formas de apresentação dos medicamentos. Então, de que maneira os medicamentos são apresentados? Né? Em cápsula, que é constituído do invólucro, né, de gelatina, com medicamentos no interior, né? Então, pode ser semissólida ou líquida, sendo usada para facilitar a deglutição e a liberação do medicamento na cavidade gástrica. Então, esses medicamentos em cápsula, né, os encapsulados, ele tem uma cápsula de gelatina e o fármaco vai ficar ali naquele interior. Então, ele, quando passar pela sua via digestória, ele vai ter uma facilidade de absorção no seu estômago. Temos o comprimido, né, que é o pó comprimido com formato próprio, sendo redondo ou ovalado, pode trazer uma marca, como sucos que facilitam na divisão em partes. Então, geralmente ele tem um suco ali no meio para facilitar, por exemplo, a dosagem quando é metade do medicamento. Então, nós temos então a primeira forma de apresentação do medicamento, pessoal, em cápsula, depois em comprimido. Depois nós temos em Drágia, né, que é o comprimido revestido por uma solução de queratina composta por açúcar e corante, proporcionando melhora na sua liberação entérica, sendo utilizado para facilitar também a deglutição e evitar o sabor e odor característico de um medicamento, né? Nós temos os Elixir aí, que é uma solução que além do soluto contém 20% de açúcar e 20% de álcool, né? Então nós temos aí alguns medicamentos que são sobre a forma de Elixir. Nós temos a emulsão, que é composta por dois tipos de líquidos immiscíveis, né? Sendo caracterizado aí por óleo ou por água, né? Então nós temos os medicamentos aí que são por emulsão. Temos o medicamento em gel, que é a forma semissólida coloide, que proporciona pouca penetração na pele, né? Então nós temos alguns medicamentos aí, como o diclofenaco de etilamônio, que é feito em gel. Nós temos aí os baseados em mentol, né? Em mentol, metilsalicilato, por exemplo, são medicamentos que são utilizados em gel. Temos os medicamentos em loção, que são líquidos também, ou semilíquidos, que podem ter princípios ativos ou não, geralmente são usados para uso externo. Nós temos os medicamentos em creme, que tem uma forma semissólida também, possui uma consistência macia e mais aquosa, com boa penetração na pele. Então, nós temos alguns medicamentos, pessoal, que são em creme, temos alguns medicamentos que são em pomada. Então, temos alguns medicamentos que são em loção. Nós temos, por exemplo, aí a nistatina, que é um medicamento aí, um creme vaginal que pode estar em creme, pode estar em loção, pode estar em pomada, né? Então possui fórmula semissólida de consistência macia e oleosa, proporcionando pouca penetração na pele. Então a pomada também é um exemplo aí de forma de apresentação do medicamento. Temos os medicamentos em pó, né? A presença de forma diluída em líquido e dosado em colher ou em envelopes em quantidades exatas. Então nós temos a suspensão, que é uma mistura não homogênea, né? Que você vai misturar depois com uma água, né? Para você fazer o medicamento. É muito comum aí os antibióticos com amoxicilina. Geralmente vem em suspensão, que é um pozinho, você vai misturar a água e aí você vai ter a dosagem correta daquele medicamento. Uma outra forma de apresentação é em xarope, né, que é uma solução que contém um soluto e um solvente e 2/3 de açúcar. Geralmente os medicamentos em xaropes não podem ser utilizados aí por pacientes diabéticos,
porque ele tem uma quantidade de açúcar e bem 2/3 do medicamento em xaropes são de açúcar, né? E agora, pessoal, a gente vai entrar numa parte onde a gente vai associar os medicamentos voltados para algum sistema. Então, nós vamos aí dividi-los, esses medicamentos, todos eles que a gente falou, na atuação deles sistêmica. Então, a gente vai começar, por exemplo, a falar sobre o trato gastrointestinal. Vou fazer um aumento aqui, né? E aí a gente vai ter aí uma explicação também da fisiologia aí dessa atuação. Então, o trato gastrointestinal, né, vai ser o primeiro aí que a gente vai começar a falar. Então, a secreção gástrica, pessoal. Então, o estômago ele secreta cerca de 2,5 litros de suco gástrico diariamente. Então, as principais secreções consistem em pepsinogênios, né, no ácido clorídrico, fator intrínseco. Nós temos também um muco, né, que aí é liberado na parede do estômago. O muco e o bicarbonato ele formam uma camada semelhante ao gel que protege a mucosa contra o suco gástrico. Então nós temos o suco gástrico, nós temos aí o muco que reveste toda a parede do nosso estômago e aí ele vai conferir uma proteção contra o ácido clorídrico. E a gente sabe que muitas vezes aí quando o estômago está muito ácido, nós temos que tomar um antiácido, evitando com que esse ácido faça uma corrosão nesse muco e aí ele faça uma lesão na parede do nosso estômago. O álcool e a bile podem destruir essa camada aí do estômago. Então nós temos os neutralizadores da secreção gástrica. Então esses agentes eles vão fazer o que? Inibir a secreção do ácido gástrico, né? Então são administrados por via oral e bem absorvido. Dispõe-se também de preparações de cimetidina, como ranitidina, é um exemplo dele, para o uso intramuscular e endovenoso. Então, para o controle desse, pessoal, da secreção gástrica, nós temos a ranitidina. A ranitidina é bem conhecida aí como medicamento utilizado para diminuir a acidez do estômago. Então, nós temos os antiácidos que vão atuar aí no trato gastrointestinal, né? Subiu aqui, pessoal, só voltando. Os antiácidos vão atuar, então, neutralizando o ácido gástrico, né? Então, os mais utilizados aí, nós temos bicarbonato de sódio, hidróxido de magnésio, né? Que aí o gel de hidróxido de alumínio. Então, esses são os medicamentos utilizados aí para controlar a acidez do estômago. Pessoal, desculpa aí, tá escapando aqui da nossa aula. Desceu bastante aí. Só um minutinho, pessoal. Pronto. Então, pessoal, falamos aí dos neutralizadores da secreção gástrica, falamos aí dos antiácidos, né? E nós temos os agentes antieméticos, que é aquele que a gente falou que vai atuar reduzindo aí a êmese, né? Então, dos antieméticos, nós temos a metoclopramida, que é o Plasil, né? Faltou um P aí, pessoal. E nós temos aí o Dramin, né? Muito utilizado também para o controle aí. A pessoa tá com vontade de vomitar, né? Tá com aquela ânsia de vômito, vai fazer o uso do Plasil. E geralmente o Plasil, quando está muito grave, é utilizado o Plasil na veia para controlar aí essa êmese, né? Ou seja, esse vômito aí. Efeitos indesejáveis desses medicamentos antieméticos é sonolência, fadiga, tontura, pode acontecer inquietude também, reações alérgicas e ressecamento da boca,
com o uso do Plasil. Outro medicamento que vai atuar aí no nosso trato gastrointestinal, nós temos os purgantes, né? Os chamados aí purgativos, os laxativos. A gente já deu exemplo aí, o Agarol, Lachol, Lactopurga, Tamarine, leite de magnésio, né? Todos esses medicamentos são considerados laxativos. E aí, pessoal, daqui a pouco a gente então vem para a nossa quarta parte da nossa aula, então até daqui a pouco.